A União Europeia reconhece o Brasil como livre de gripe aviária e autoriza, então, a retomada das exportações de frango. Vamos conversar, então, agora com o Fernando Iglesias, analista de pecuária das safras e mercados, que também vai dar para a gente, não é, Fernando, esse panorama aí do mercado do boi, né? Nessa semana, como é que atuou aí o mercado. Muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Simone. É um prazer estar aqui no AgroMais, uma nova oportunidade. Vamos lá, Fernando, eu acho que o Fernando travou a nossa conexão com o Fernando Iglesias, não é? Bem na horinha que a gente já ia começar o nosso papo com ele, né, para saber a análise, como é que foi a reação do mercado aí do boi durante essa semana, fechando a semana hoje, sexta-feira, também falar da importância do retorno aí da União Europeia, né, para as compras das compras da carne de frango. Agora sim, a gente reconectou com o Fernando Iglesias, analista de pecuária das safras e mercado. Bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Fernando. Olá, Simone. Boa tarde. É um prazer estar aqui novamente. E sim, temos uma ótima notícia aqui, que é essa retomada da União Europeia. A União Europeia voltando a comprar produtos avícolas do Brasil, finalmente declarando o país como livre de influenza aviária de alta patogenicidade. Isso é uma excelente notícia. Demorou mais do que deveria, uma vez que o Brasil resolveu esse foco da doença muito rapidamente. A solução brasileira foi muito efetiva, muito ágil. O Brasil já deveria ter restabelecido esse fluxo de comércio há mais tempo. E agora, dentre os grandes compradores de carne de frango, resta apenas a China, que precisa anunciar também declarar o Brasil como livre de influenza aviária e retomar também suas compras de carne de frango aqui do Brasil. Faltando apenas a China para retomar aí, né, a compra da carne, da proteína brasileira, praticamente, o Fernando, fala para a gente como é que é esse trâmite agora, né? Os produtores, eles já estão conseguindo embarcar ou ainda não? Tem alguns passos a serem seguidos. Bom, basicamente agora o Brasil já consegue, para a União Europeia, né, reiniciar esse processo de exportação, retomar esse processo de exportação, mesmo que de uma maneira ainda tímida, de uma maneira ainda morosa. Em relação à China, precisa realmente que a China autorize a retomada dessas compras, a retomada dessa exportação. Enquanto isso não acontecer, o Brasil segue impossibilitado de fornecer produtos avícolas de qualquer tipo para o mercado chinês. Tá? Então, Tá ruim a conexão com o nosso. Desculpa, gente. 5 horas e 38 minutos, hora de Brasília. Vocês me pegaram aqui, mas é porque nós estávamos fora do ar por problemas técnicos. Estávamos conversando aqui com o analista das safras e mercado, Fernando Iglesias, quando caiu a nossa conexão. Agora sim, vamos voltar mais uma vez. Não é, Fernando? Você estava falando da importância da União Europeia voltando a comprar o frango brasileiro, não é? Mas a China ainda não abriu esse mercado. O que pode estar dificultando esse retorno, o Iglesias? Porque o ministro Carlos Fávaro, ele chegou a falar que tem uma missão, né, da asiática vindo para o Brasil. Como é que está esse processo? nós acreditamos que agora, nas próximas semanas, isso deve se resolver. Realmente está demorando mais do que deveria essa retomada chinesa pela compra de carne de frango aqui do Brasil. O Brasil segue negociando avidamente. E também nós temos que mencionar aqui que há uma necessidade muito grande do Brasil em renegociar seus protocolos sanitários e colocando ali esse processo de regionalização dos embargos em relação aos seus principais parceiros comerciais, como foi feito com o Japão no primeiro trimestre desse ano. É muito importante que isso aconteça para o país que mais leva a sério a biosseguridade no mundo não seja tão duramente penalizado em casos de influenza aviária de alta patogenicidade. Então é muito importante, é muito relevante que o Brasil consiga essa regionalização dos embargos. Agora o próximo passo, né, é reestabelecer essa corrente de comércio com a China, o que nós acreditamos que deve acontecer aí nas próximas semanas, com essa missão asiática que vai vir ao Brasil aí na segunda quinzena de setembro. Lembrando também, né, que isso deve fazer com que o Brasil volte a exportar no seu máximo potencial a partir de outubro.
Iglesias, quanto que voltando aí para o mercado europeu, quanto que ele consome da proteína do frango aqui para a gente? E a gente viu também o ministro Carlos Fávaro falando, né, nessa necessidade de avançar com novas etapas para ampliar o comércio com eles aí. Também ele falou que dessa retomada aí do pré-listing, né, que é aquele mecanismo que dispensa essas auditorias adicionais, né, em relação às empresas. Como é que você avalia essa questão aí? Fala para a gente primeiro, por favor, o consumo, né, do mercado europeu e também em relação a esse pré-listing, a retomada. Bom, a União Europeia ela tinha uma representatividade de aproximadamente 5% das exportações brasileiras. Parece pouco, mas é que, como o Brasil exporta muita carne de frango, 5% acaba sendo um volume significativo. São aí 20, 25 mil toneladas mensais que eram destinadas à União Europeia. Então, é um volume razoável. Da mesma forma que a China comprava ali de 40 a 50 mil toneladas mensais. Agora passa por um novo processo, no caso chinês, ali, de reavaliação dos frigoríficos brasileiros, fazer ali um novo acompanhamento do processo produtivo aqui no Brasil, do sistema produtivo brasileiro, para aí sim retomar essa corrente de comércio. Em relação à União Europeia, agora, o que nós esperamos é que nas próximas semanas tudo já esteja normalizado e o Brasil volte a exportar normalmente. Quero destacar ali para dentro da União Europeia, Países Baixos, a Holanda é um destino ali que compra grandes volumes de carne de frango aqui do Brasil nos últimos anos, tem sido assim. Então é um parceiro comercial importante e isso vai colocar ali, vai reduzir, né, a instabilidade que foi instaurada na avicultura de corte brasileira diante desse caso de influenza aviária de alta patogenicidade que produziu essa série de embargos. Então a situação agora tende a melhorar, o Brasil tende a evoluir ali nas exportações, tende a conseguir vender volumes maiores, o que vai ajudar num equilíbrio maior do mercado. Iglesias, queria avançar agora para o mercado do boi gordo. A gente viu o resultado ontem da balança comercial, né? Nessa contração aí das exportações para o mercado norte-americano. O que a gente viu mesmo assim que a balança comercial, apesar dessa contração, aí, ela para o agro, né, dos produtos do agro, é favorável, positivo, né? E acabei de falar aqui que os Estados Unidos caíram para a 7ª posição entre os destinos da carne bovina aqui do país, mas mesmo assim as exportações seguem nesse fluxo positivo, não é? Bom, o desempenho das exportações brasileiras de carne bovina é simplesmente fantástico em 2025. Nós saímos de julho, que foi o maior volume da história, passamos para agosto, que foi o segundo maior volume da história em exportação dentro de um único mês. Então, o resultado em si ele é bastante considerável em termos de volume, mais ainda em termos de receita. A arrecadação que o Brasil está conquistando na exportação de carne bovina é algo simplesmente surreal. A quantidade de produto que está sendo embarcado, e isso muito em função da capacidade brasileira de se colocar no mercado global hoje de uma maneira muito mais competitiva que os seus concorrentes. Hoje o Brasil é de 10 a 20% mais barato em termos de preços do que os nossos principais concorrentes no mercado global. E os Estados Unidos hoje ele está mostrando esse cenário do tarifaço, que o consumidor norte-americano, que o cenário da inflação lá nos Estados Unidos está sendo mais prejudicado do que de fato aqui o Brasil, com essa redução das exportações brasileiras de carne bovina. O cenário lá nos Estados Unidos aponta para uma arroba do boi gordo de quase $130. Aqui no Brasil, essa arroba do boi gordo está custando em média 55. Tá? Então, o momento do Brasil é de alta competitividade no cenário global e a expectativa que nós temos para o restante do ano é que o Brasil siga exportando grandes quantidades para a China, para o Oriente Médio, para a União Europeia, para o México, para vários outros mercados que o Brasil já fornece carne bovina com qualidade. Então, o desempenho do Brasil no mercado internacional hoje ele é simplesmente fantástico e chama muito a atenção um desempenho aí que está sendo muito inédito aqui para o país e ano que vem devemos repetir a dose. A expectativa que nós temos é de mais um ano de recorde de embarques para a carne bovina brasileira em 2026. Pois é, né, Iglesias, em relação à balança comercial, a gente viu essa contração, né, diminuindo aí para os Estados Unidos, também para a União Europeia, mas aumentando, né? A gente tem as exportações positivas aí para o mercado asiático, o mercado chinês e também a Argentina, né, colocando aí também um saldo positivo.
Exatamente. E eu quero destacar aqui o seguinte: o Brasil não encerrou suas negociações com o Japão. O Brasil segue na luta para abrir o mercado japonês. Nós sabemos que é um mercado que compra grandes volumes de carne, é um mercado aí também que paga muito bem, remunera muito bem os exportadores, paga muito bem por essa carne bovina importada. Então é outro mercado que o Brasil está mirando, que vai ajudar na diversificação das vendas brasileiras. Então, o que nós esperamos nos próximos meses é de um Brasil cada vez mais consolidado nesse mercado global como grande fornecedor de carnes, como grande exportador do mundo em relação à carne bovina, carne de frango, e já ocupando a terceira posição aí nas exportações de carne suína. Então, um desempenho muito positivo para o Brasil nessa temporada. Temos que colocar ali, lógico, essa ressalva da influenza aviária no caso da avicultura de corte, mas de qualquer forma o desempenho, no geral, é bastante positivo, bastante satisfatório para as exportações brasileiras de proteínas animais. Fernando Iglesias, analista de pecuária da Safras e Mercado, nosso parceiro aqui, analista do canal. Muito obrigada, viu, ô Iglesias, por essa conversa hoje aqui. Travou um pouco a nossa conexão, mas a gente conseguiu passar o recado aos nossos telespectadores, isso que é importante. O nosso pecuarista também que está assistindo, com certeza. Obrigada, viu, Iglesias? Um excelente finzinho de tarde agora para você, sexta-feira. Te dedico também um excelente fim de semana. Não sei se você vai voltar à Expo Inter, lá em Esteio, no Rio Grande do Sul. Mas um bom fim de semana para ti, até semana que vem. Bom, desejo a todos um excelente final de semana, a toda a nossa audiência, a você também, Simone, e até a próxima semana. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Até lá.